tudo bem? Primeiro queria pedir desculpa pela qualidade do vídeo, estou fazendo ele improvisado aqui, mas achei importante vir aqui discutir um pouquinho com vocês uma situação que está na mídia, que tem gerado muitos debates. A questão da menina que foi estuprada pelo tio durante anos e que vem enfrentando uma luta muito grande para conseguir o resguardo do seu direito de abortar essa criança, de interromper a gestação. É uma questão muito controversa, né? Existem quem defende o aborto, existe quem é contra o aborto, existe quem defende a vida da criança, existem os religiosos que estão discutindo, os políticos que estão se utilizando dessa situação para fazer campanha política, campanha eleitoral, debates políticos. Mas eu venho aqui não para trazer essa questão. Eu trago a reflexão, a nossa legislação. Primeiro, a gente precisa observar o quê? A Constituição Federal, ela garante a todos o direito à vida, à saúde, à integridade física, à liberdade de escolha com relação ao seu corpo, à sua vida, à sua honra, à sua integridade moral e uma série de outros direitos chamados direitos da personalidade humana, direitos da dignidade humana, né? Dentre esses direitos, a criança não fica isenta, esses direitos não são excluídos da criança. No caso, essa menina, ela tem como direito a preservação da sua identidade, da sua honra, da sua integridade, e isso vem sendo violado primeiro com a divulgação do caso em massa, como tem ocorrido, com a divulgação do local para onde ela foi levada para fazer o procedimento médico, com a divulgação dos casos em específico. Isso gera um dano muito grande a essa menina, psicologicamente, fisicamente, isso não se discute. Esse direito dela também é resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quem nunca ouviu falar no ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente resguarda a integridade física, emocional, psicológica, moral da criança, e isso deve ser observado, né? Tem que ser respeitado. Outra questão que está também sendo desrespeitada de certo modo é o próprio Código Penal. O Código Penal brasileiro, ele não taxa como crime aborto ocorrido nesses casos, em casos de estupro. Se isso se aplica a mulheres adultas, né? A exemplo de mulheres com a minha idade cronológica, que foram vítimas de abuso, de violência sexual, se elas podem optar por abortar, elas podem exercer esse direito, por que a menina de 10 anos não poderia, se ela está amparada não só pelo Código Penal, pela Constituição Federal, pela legislação civil em comum, mas especialmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui a gente tem que observar o direito da criança, o direito, uma disposição legal, não se trata de uma decisão unicamente pessoal, uma decisão emocional. É um direito legal, resguardado por vários institutos normativos do nosso país. A divulgação em massa da situação dessa criança, ela viola todas essas disposições legais. E aqui eu questiono, que direito a população tem de discutir a integridade moral da criança, a integridade psicológica? Compete a ela e a seus familiares tomarem essa decisão. Nem os médicos poderiam se recusar a realizar o procedimento médico, uma vez que o próprio Código Penal, a própria Constituição Federal, a legislação ordinária, né, o ECA autoriza a realização do procedimento. Esse procedimento deveria ser realizado independente de autorização judicial, desde que conste com o consentimento dos representantes dessa garota, uma vez que ela é menor e não tem capacidade civil, chamamos de capacidade para gerir os próprios atos. Então, eu vejo que tudo hoje, na situação que o país está,
tem se tornado motivo para debates, para discussões políticas, discussões religiosas, e se esquece muito de observar as disposições da legislação. Por isso eu trouxe essa questão aqui para vocês nesse vídeo, talvez um pouco curto para debater, ou num período muito pequeno para a gente debater essas questões, mas eu queria trazer a reflexão para todos. Não se trata de ser a favor ou contra o aborto, não se trata de ser, de estar cometendo um crime. Crime essa criança já sofreu ao ser violentada, ao ser abusada. Está sofrendo outro crime ao ter a sua integridade moral violada por toda essa divulgação em massa da sua situação, por toda essa exposição à mídia, a ataques religiosos, ataques de pessoas que são contra o procedimento. A gente precisa observar, primeiro, que a Constituição Federal, ela traz o princípio da individualidade, cada um decide o que fazer da própria vida. A gente tem que respeitar, existem limitações nos nossos direitos. O direito de um termina onde começa o do outro. Portanto, eu queria só trazer esse vídeo aqui para discutir um pouquinho essa questão com vocês e refletir sobre as violações legais que esse caso demonstra para a gente. São inúmeras violações. E é importante a gente parar e analisar a questão sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois estamos falando de uma criança. Não há que se discutir ser a favor ou contra o aborto. A gente precisa discutir a lei, o que a lei determina, o que a lei autoriza. Se ela está se utilizando de um direito legal, não há razão para tamanha repercussão, para tamanha discussão. Entendo que o judiciário poderia ser um pouquinho mais ágil e aplicar a legislação, tá? Não defendo o aborto, não estou discutindo se é válido ou não, não estou discutindo a decisão de qualquer pessoa. O que eu quero trazer é essa reflexão com relação à violação dos direitos dessa criança, que estão previstos não só, repito, na Constituição Federal, no próprio Código Penal, no Código Civil, mas especialmente numa legislação criada especificamente para proteger essa gama da população que são as crianças e os adolescentes. Então fica aqui a nossa reflexão. Um beijo e até o próximo.